Trazei-me vosso gado e vos darei pão em troca dele, se não há mais dinheiro. Eles traziam o gado a José, e José lhes dava pão em troca de cavalos, ovelhas, vacas e asnos, os animais que eram os bens de produção, digamos assim, os bens de capital, eram os instrumentos de trabalho. Durante 1 ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Depois desse ano, voltaram a José no ano seguinte, dizendo: não podemos negar ao nosso senhor que, terminado o dinheiro, o rebanho e os animais requisitados pelo nosso senhor, só nos resta oferecer ao nosso senhor nossas pessoas e nossos campos. Acabou-se o dinheiro, acabaram-se os bens de produção, os instrumentos de trabalho, só restam agora a nossa terra e nós próprios. Que período crítico de fome extrema. Por que morrer diante de ti, nós e nossos campos? Toma a nós e a nossos campos em troca de pão. E nós, com nossos campos, seremos servos e escravos do faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e nossos campos não fiquem desolados e virem terras arrasadas. José comprou para o faraó toda a terra do Egito, pois todos os egípcios vendiam seus campos, porque a fome apertava muito. Assim, a terra se tornou propriedade do faraó, e todo o povo se tornou servo de uma extremidade à outra do país do Egito. Só deixou de comprar as terras dos sacerdotes, porque o faraó lhes dava uma porção, e eles viviam da porção que lhes dava o faraó. Por isso, não tiveram de vender seus campos. Quer dizer, a gente observa aqui até uma isenção aos sacerdotes. E é interessante notar que num dos textos de reforço que estamos utilizando, que é o texto da nossa biblioteca de termos, a Wikipédia, tem um momento da biografia de José do Egito que vem aqui, que vem bem assim no texto. Olha cá. O fim do governo, falando sobre a administração de José do Egito. Tempos bem depois dos sonhos de Faraó. O fim do governo. Possivelmente, tempos depois, durante anos de seca seguidos, os sacerdotes tenham conseguido despertar a ira popular contra José e Apop I, o faraó Ixo, pois é durante esses anos que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do faraó Tal II e seu exército, que tomaram primeiro Mênfis e depois a então capital Tanis. Vendo-se sem condições de vencer, Apop e seus vassalos refugiam-se em Avares, a cidade-fortaleza construída pelos Ixos. Olha que legal! Dá para a gente pegar um trechinho de um artigozinho, um texto histórico, é um texto científico, digamos assim, né, que tenta datar os registros bíblicos, digamos assim, né? É muito difícil fazer isso. E até porque estamos tratando de uma história bíblica, e a Bíblia não é um livro científico. Ela é um grande poema da humanidade e traz registros sobre o mundo antigo, mas são percepções de homens, né? Tanto é que a palavra de Deus é de Deus por quê? Porque são percepções inspiradas por Deus para registros sobre fatos importantes que consolidaram-se como uma grande herança para a humanidade. Afinal, o texto sagrado nos ensina muito e traz sentido à nossa existência. Nós, no Ocidente da Terra, a partir da leitura do texto sagrado, compreendemos muitas coisas da nossa realidade social, que sem ele não compreenderíamos. Então é importante essa observação. No exercíciozinho de intertextualidade, pegando esse parágrafozinho aqui da nossa biblioteca de termos, sobre o fim do governo, a gente observa que talvez essa medida aqui
né, de haver isenções aos sacerdotes, quer dizer, a medida vale para todo o povo, menos para os sacerdotes. Talvez isso no futuro gerou ira popular contra o governo de José do Egito. São especulações, são considerações. Vamos dar mais peso aos instrumentais que fortalecem a nossa criatividade e não sejamos tão rigorosos nos aspectos religiosos, né? É um exercício de linguística, sobretudo, e é um exercício espiritual, de elevo. Estamos aprimorando a nossa capacidade de leitura, de escrita e de reflexividade. Estamos nos tornando mais inteligentes a partir da leitura da história de José do Egito. Então vamos lá. Voltarei aqui. Olha que medida extrema. José comprou para o faraó toda a terra do Egito, pois todos os egípcios vendiam seus campos. Era uma medida de desespero. A fome apertava muito. Assim, a terra se tornou propriedade do faraó, e todo o povo se tornou servo de uma extremidade à outra do país do Egito. Essa medida só deixou de fora os sacerdotes, porque o faraó lhes dava uma porção de terra e eles viviam nessa porção de terra que o faraó concedia a eles. Por isso, não tiveram de vender suas terras para o faraó. José disse ao povo, versículo 23, hoje vos comprei com vossas terras para o faraó. Aqui tendes semente para semear os campos. Quando chegar a colheita, dareis a 5ª parte ao faraó, e as outras 4 partes vos servirão para semear e como alimento para vós, vossas famílias e crianças. Olha só, para além de serem escravos, deviam pagar ainda tributos. Olha só como faz sentido considerar que no futuro essa medida gerou uma certa insatisfação popular. Interessante, que extraordinária a história de José do Egito. Eles responderam, tu nos salvaste a vida e alcançamos o favor de nosso Senhor. Seremos servos do faraó. E José estabeleceu uma lei no Egito ainda hoje em vigor. A 5ª parte é para o faraó. A 5ª parte da terra é para o faraó. Uma medida extrema se constitucionalizou. Olha só, campo fértil para a insatisfação popular. Somente as terras dos faraós não passaram a ser propriedade do faraó. Cara, que fineza! Temos de ler a Bíblia, nós temos de cultivar o apreço pelo texto sagrado. Que livro maravilhoso! Que história bela! Jacó se estabeleceu no Egito, no território de Gésen. Adquiriu aí propriedades, cresceu muito e se multiplicou. Jacó viveu no Egito 17 anos e toda a sua vida foi 147 anos. Morte de Jacó, o último tópico do capítulo 47. Quando se aproximava para Jacó, agora Israel, transcendido, já abençoado. Quando se aproximava para Israel a hora de morrer, chamou seu filho José e lhe disse, se alcancei teu favor, põe tua mão sob minha coxa e promete tratar-me com amor e lealdade. Não me enterres no Egito. Quando eu dormir com meus pais, tira-me do Egito e enterra-me no túmulo deles. José respondeu, farei o que pedes. Ele insistiu, jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se para a cabeceira da cama e descansou em paz. Descansou em Deus. Eita, que transcendência divina. Maravilha. E chegamos ao capítulo 48. E navegaremos para o capítulo 48. Efraim e Manassés. Faltam 2 capítulos para terminarmos a história de José do Egito. A mais bela história da Bíblia Sagrada.